Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, que é o professor Emerson novamente, prosseguindo o nosso ponto 4, principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Gente, comentando ainda a Convenção de Nova York de 1958, no artigo 7º, parágrafo 1º, se estabelece que as disposições da convenção comentada não afetarão a validade de acordos multilaterais ou bilaterais relativos ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais celebradas pelos Estados signatários, nem privarão qualquer parte interessada de qualquer direito que ela possa ter de valer-se de uma sentença arbitral de maneira e na medida permitida pela lei ou pelos tratados do país em que a sentença é invocada. Bom, pessoal, aqui tem a ver com a questão de acordos multilaterais relativos à execução, porque, veja, aqui torna independente a questão do reconhecimento dos acordos através de reconhecimento de outros acordos que os países têm entre si. Então, é um pouco nessa coisa. O artigo 8º, parágrafo 1º, determina que a Convenção de Nova York estaria aberta até 31 de dezembro de 1958, a assinatura de qualquer membro das Nações Unidas, é uma convenção da ONU, e também de qualquer outro Estado que seja, ou que doravante se torne membro de qualquer órgão especializado das Nações Unidas. Naquela época, a ONU tinha poucos estados, né? Ou que seja, o que doravante se torne parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ou de qualquer outro Estado convidado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O parágrafo 2º do artigo mencionado permite que a Convenção de Nova York, 1958, seja ratificado e o instrumento de ratificação será depositado junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Aí, o Poder Executivo elabora a carta de ratificação e manda para o secretário das Nações Unidas para comprovar que o país está aderindo a essa Convenção de Nova York, que foi o que o Brasil fez no ano de 2002. Prosseguindo aqui. O artigo 11 da Convenção de Nova York regula que, no caso de um Estado federativo não unitário, aplicar-se-ão as seguintes disposições. Adoro mesóclise, né? A. Com relação aos artigos da presente convenção que se enquadrem na jurisdição legislativa da autoridade federal, as obrigações do governo federal serão as mesmas que aquelas dos estados signatários que não são estados federativos. Ou seja, o estado federal, ele central, né, no caso do Brasil, lembrando que o Brasil, a República Federativa do Brasil é formada pela União, estados e municípios. O governo federal corresponde à União, né? Bem como aqueles artigos da presente convenção que se enquadrem na jurisdição legislativa dos estados e das províncias constituintes, que, em virtude do sistema constitucional da Confederação, não são obrigados a adotar medidas legislativas. O governo federal, o mais cedo possível, levará até os artigos com recomendação favorável ao conhecimento das autoridades competentes dos estados e das províncias constituintes. Não é o caso do Brasil. Aqui, alguns estados, como eu poderia citar o exemplo do Canadá, permite que determinados estados da federação, lá são chamadas províncias, como vocês devem lembrar da disciplina de paradiplomacia, eles não adotem determinadas disposições dessa convenção, tá? Então, fique restrito. Alguns estados vão aderir, outros não. Um clássico exemplo que todo mundo sabe disso aqui é o Canadá. A União Soviética, a extinta, também, se eu não me engano, era assim. E os Estados Unidos agora eu não estou lembrado, mas o Canadá com certeza. C. Um Estado federativo parte da presente convenção fornecerá, atendendo a pedido de qualquer outro Estado signatário que lhes tenha sido transmitido por meio do Secretário-Geral das Nações Unidas, uma declaração da lei e da prática na Confederação e em suas unidades constituintes com relação a qualquer disposição em particular da presente convenção, indicando até que ponto se tornou efetiva aquela disposição mediante ação legislativa ou outra. Aqui vocês têm que entender que nesse tipo de estados, que tem uma federação é, como é que eles chamam? Centrífuga, a nossa centrípeta, ao contrário, né? Aquela mais concentrada, o governo federal ele deve tentar e sugerir que os estados aceitem essa convenção, ou então especificar, assim, quais são os estados que cumprem ou não. O artigo 13, parágrafo 1º, permite que qualquer Estado signatário possa denunciar a referida convenção mediante notificação por escrita dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas,
a denúncia terá efeito de 1 ano após a data de recebimento da notificação pelo secretário-geral. Denúncia aqui seria a retirada do país dessa convenção. A denúncia não significa que seja apontado algum problema, nada disso. O Estado quer se retirar por questões internas, certo? Então é 1 ano. Bem, pessoal, terminada a Convenção de Nova York em 1958, lembrando que o Brasil faz parte dela, né, totalmente, vamos agora para a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, a Convenção do Panamá, de 1975, que estabelece seu artigo 1º, que é válido o acordo das partes, em virtude do qual se obrigam a submeter a decisão arbitral às divergências que possam surgir ou que tiverem surgido entre elas com relação ao negócio de natureza mercantil. O respectivo acordo é muito parecido, né? Constará do documento assinado pelas partes ou troca de cartas, telegramas ou comunicações por telex. Aqui já tinha aumentado a tecnologia, além da carta ou telegrama, proibiu o telex. Telex, gente, era uma máquina que parecia uma mistura de máquina telefônica com fax, com... Lembrava um computador daqueles antigos, tá? Ele recebia documentos, ele tinha um sistema de autenticação de assinatura eletrônica, e a partir dos anos 70, em Caruaru, tinha um hotel que eu, assim que eu comecei a vir aqui para Caruaru para resolver problemas, que tinha um telex. Acho que era aquele Center Plaza, lá no centro, Centenário, ele tinha um telex antigo, dos anos 70. Podia fazer transação financeira, já que ele permitia, foi uma das primeiras máquinas a permitir é, assinatura eletrônica, e por isso se fazia muita transação financeira, inclusive no exterior. Então era muito usado por hotéis, por bancos, pelos correios também. O artigo 2º da Convenção comentada define que a nomeação dos árbitros será feita na forma em que convierem às partes. A sua designação poderá ser delegada a um terceiro, seja este pessoa física ou jurídica. Os árbitros poderão ser nacionais ou estrangeiros. Então, pessoal, aqui já estabelece, né, que as partes podem escolher o árbitro conforme quiserem. Isso aí é um dos princípios básicos da arbitragem no mundo inteiro. E pode também delegar essa função ao terceiro, por exemplo, pessoa física ou jurídica. No caso, pessoa jurídica, geralmente é uma comissão de arbitragem ou a Câmara Arbitral. E fala que tanto os árbitros podem ser nacionais como estrangeiros. Pessoal, aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 4 da disciplina de arbitragem e mediação internacional. É isso, pessoal. Por enquanto, eu fico por aqui. Estou sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau.